Tenha cuidado. As frutas podem estar silenciosamente colocando muito potássio nos corpos de 78% dos americanos com mais de 50 anos que podem nem perceber isso. Embora um copo de suco de laranja ou uma banana logo pela manhã possam parecer uma escolha saudável, eles podem estar acelerando o dano renal para milhões de pessoas. Continue lendo, porque vou te contar sobre 4 frutas que podem ajudar a manter seus rins saudáveis e seus níveis de creatinina sob controle, sem recorrer a substâncias artificiais prejudiciais. Porque algumas pessoas, mesmo aquelas que seguem uma dieta completamente saudável, acabam com problemas nos rins. Assim que você abre os olhos pela manhã, pensa em uma peça de fruta fresca como um presente de saúde da Mãe Natureza. Laranjas ricas em vitamina C, bananas ricas em potássio e melões hidratantes. Parece quase pecaminoso questionar essas decisões por causa de quão claramente benéficas elas parecem. Agora imagine que eu disse que essa mesma maneira de pensar pode estar colocando seus rins em perigo. Imagine por um segundo se as frutas das quais você mais depende estivessem, na verdade, fazendo com que seus rins transbordassem de minerais. Difamar alimentos nutritivos não é o ponto aqui. A chave é compreender uma realidade fundamental que a maioria dos profissionais médicos não consegue esclarecer adequadamente. Mesmo uma pequena diminuição na função renal pode ter um grande impacto na capacidade do seu corpo de absorver certos minerais. Eventualmente, os nutrientes que ajudaram você a se manter saudável se tornarão demais para os seus rins. Bem-vindo, eu sou o Dr. Johnny. Eu testemunhei milhares de pacientes aprenderem essa dura verdade da maneira mais excruciante possível durante meus 15 anos de prática clínica. A dieta deles é impecável, eles se exercitam com frequência e nunca perdem uma dose do remédio. Infelizmente, a função renal deles ainda está diminuindo. A expressão de perplexidade em seus rostos quando gritam: "Doutor, o que estou fazendo de errado?", foi o que me motivou a compartilhar meu conhecimento sobre a complexa correlação entre as frutas que se consome e o estado dos rins. Hoje você descobrirá não apenas quais frutas evitar quando seus rins não estão funcionando corretamente, mas também quais 4 frutas podem ajudar no processo de cura dos seus rins. Esses não são suplementos caros ou superalimentos exóticos. Eles têm um grande potencial medicinal, mas a maioria das pessoas, ou não, os come de jeito nenhum, ou os come de forma errada. Mas antes de explicar por que isso é tão importante, vou te dar um pouco de contexto. Uma das funções mais intrincadas do seu corpo é realizada pelos seus rins. Filtrando resíduos enquanto retém meticulosamente nutrientes vitais e mantém exatos equilíbrios de fluidos e minerais, eles processam aproximadamente 50 galões de sangue por minuto. Imagine seus rins como 2 instalações de reciclagem totalmente operacionais e altamente desenvolvidas. Eles são incrivelmente eficientes em processar qualquer coisa que você coloque neles quando estão funcionando em desempenho máximo. Não há problema em processar uma banana com alto teor de potássio. Não há perigo em tomar um copo de suco de laranja. Os rins apenas funcionam normalmente e de forma eficiente. No entanto, a insuficiência renal não ocorre de repente. Ela se deteriora lentamente, às vezes, ao longo de décadas. Os níveis elevados de creatinina no sangue são o primeiro sintoma que a maioria das pessoas nota, mas nesse ponto, cerca de 40 a 50% da função renal já foi perdida. Sua capacidade de filtração foi permanentemente reduzida pela metade. Como essa diminuição está ocorrendo gradualmente, seus rins têm feito um esforço crescente para manter a química do seu sangue normal por um longo tempo antes do seu diagnóstico. Um sistema já sobrecarregado torna-se ainda mais vulnerável a alimentos que anteriormente não eram um problema. O acúmulo de potássio, que deveria ser excretado com relativa facilidade, começa. Os níveis de potássio estão aumentando gradualmente. A homeostase mineral começa a mudar no corpo. Quase 90% dos 37 milhões de americanos que vivem com doença renal crônica não sabem que têm a condição de acordo com a National Kidney Foundation. Sem saber, eles estão acelerando a falência renal ao comer alimentos que são bons para rins saudáveis.
Neste ponto, o paradoxo da fruta é particularmente severo. No geral, essas pessoas são as mais saudáveis que você poderia conhecer. A fruta fresca substituiu os lanches processados. Em vez de refrigerante, eles bebem sucos naturais. Eles seguem dietas ricas em potássio e saudáveis para o coração. Excelentes decisões que podem estar dificultando-os devido às suas circunstâncias únicas. Permita-me relatar os achados das minhas visitas frequentes à clínica. As ansiedades sobre os níveis elevados de creatinina recentemente trouxeram o paciente à consulta agendada. Sem falta, quando revisamos a dieta juntos, eles descrevem hábitos alimentares que parecem perfeitos. Para energia e potássio, coma 2 bananas no café da manhã. Frutas como melão ou melão de São Caetano, que são ricas em vitamina C e antioxidantes, e tâmaras ou passas, que são naturalmente doces, fazem lanches saudáveis. Para alguém com função renal normal, cada uma dessas opções representa uma alimentação saudável e um planejamento sensato. No entanto, a carga de potássio que essa combinação pode fornecer pode ser excessiva para alguém com função renal comprometida. Todo ser vivo precisa de potássio. Controla a frequência cardíaca, possibilita a contração dos músculos e ajuda o sistema nervoso a funcionar. O excesso de potássio é eliminado pela urina em pessoas saudáveis. No entanto, uma diminuição na função renal leva a uma redução na eliminação de potássio. Quando os níveis de potássio no sangue atingem níveis perigosamente altos, podem ocorrer ritmos cardíacos irregulares que podem ser fatais. O problema é que os sintomas do excesso de potássio nem sempre são aparentes, até que os níveis estejam perigosamente altos. À medida que a química do sangue deles gradualmente se move para um território potencialmente perigoso, as pessoas continuam a se sentir perfeitamente bem. Pode ser necessário intervir urgentemente quando os sintomas se manifestarem. No entanto, o potássio não é o único motivo de preocupação. Outro mineral que os rins saudáveis conseguem lidar facilmente, mas os rins comprometidos têm dificuldade em eliminar o fósforo, está presente em grandes quantidades em muitas frutas. Pessoas com doença renal têm maior probabilidade de sofrer de doenças ósseas e problemas cardiovasculares devido aos níveis elevados de fósforo. Embora os açúcares naturais das frutas sejam melhores do que os açúcares processados, comer demais delas pode ser difícil para os rins. O fígado e os rins são responsáveis por processar a frutose, o principal açúcar encontrado na maioria das frutas. Pessoas com doença renal relacionada ao diabetes devem gerenciar seus níveis de açúcar no sangue para preservar a função renal. Esta condição representa aproximadamente 40% de todos os casos de doença renal. Na minha opinião, isso cria uma armadilha para uma alimentação saudável. A adesão cuidadosa à sabedoria convencional sobre nutrição pode colocar uma pressão extra nos rins envelhecidos. Eles não têm culpa. O que eles estão fazendo pode ser prejudicial à sua situação única, embora o conselho seja adequado para o público em geral. Esta é a parte em que a história começa a parecer animada. Existem frutas que são extremamente úteis e frutas que podem exagerar para pessoas com função renal comprometida. Há menos minerais prejudiciais nessas frutas, e elas também contêm substâncias químicas que podem ajudar na proteção e no suporte dos rins. Uma dessas frutas amigas dos rins é frequentemente negligenciada e até mesmo desprezada pelo público em geral. Mas pode ser a decisão mais notável que você tome para a saúde dos seus rins. Para aqueles preocupados com a saúde dos rins, as maçãs são a combinação ideal de um alimento seguro e terapêutico. As maçãs, ao contrário de muitas outras frutas comuns, têm um teor moderado de potássio, cerca de 100 por fruta média. Mesmo para aqueles com doença renal crônica em estágios avançados, esses níveis estão bem dentro dos limites seguros, o que torna as maçãs ótimas para a saúde dos rins. No entanto, não é apenas o seu baixo teor de potássio. A maioria das pessoas simplesmente joga fora os compostos, mas na verdade são eles que têm a verdadeira mágica. A pectina encontrada em abundância nas cascas de maçã é uma fibra solúvel que remove os produtos residuais do seu trato digestivo como um ímã suave.
O processo é o seguinte: a pectina é capaz de se ligar ao fósforo e a outros compostos de resíduos à medida que passam pelo intestino, permitindo que sejam eliminados sem a necessidade de processamento pelos rins. A pectina absorve essas substâncias no trato digestivo e as elimina através de evacuações regulares em vez de sobrecarregar os rins, filtrando-as do sangue. A diálise antérica é um método que ajuda os rins de certa forma. Pessoas com doença renal que consumiram de 25 a 30 gramas de fibra de frutas diariamente tiveram um controle muito melhor do fósforo do que aquelas que seguiram dietas com baixo teor de fibra, de acordo com um estudo publicado no American Journal of Kidney Diseases. Órgãos que já estão se esforçando para atender a demanda sentirão um alívio significativo com isso. Além disso, as vias inflamatórias que causam danos aos rins podem ser alvo dos potentes antioxidantes encontrados nas cascas de maçã, quercetina e ácido clorogênico. Uma das principais causas da doença renal é a inflamação crônica. Portanto, consumir alimentos que possuem propriedades anti-inflamatórias pode ajudar a reduzir ou evitar danos adicionais. Em indivíduos com estresse renal, estudos publicados na revista Free Radical Biology and Medicine descobriram que os polifenóis encontrados nas maçãs poderiam diminuir os marcadores inflamatórios em até 35%. O consumo de maçãs inteiras, incluindo as cascas que contêm a maior concentração desses produtos químicos protetores, resultou nos efeitos anti-inflamatórios mais notáveis. Para diabéticos que também lidam com doenças renais, as maçãs têm um benefício adicional importante. O índice glicêmico das maçãs geralmente varia entre 30 e 40, tornando-as um alimento de baixo índice glicêmico. E isso permite que liberem gradualmente seus açúcares naturais na corrente sanguínea, protegendo os pequenos vasos sanguíneos e os rins dos efeitos a longo prazo dos picos abruptos de glicose. Uma maçã por dia reduziu o risco de doença renal crônica em 19%, em comparação com aqueles que comem maçãs com pouca frequência, de acordo com um grande estudo prospectivo que acompanhou mais de 12 mil adultos por 8 anos. Os efeitos protetores foram maiores naqueles que consumiam regularmente purê de maçã e mantinham essa prática ao longo do tempo. A simplicidade e acessibilidade das maçãs contribuem para sua beleza prática. Sem a complicação do preparo ou o alto custo das compras especializadas, você pode obter um suporte significativo para os rins, comendo uma maçã média por dia com casca incluída. Não importa se é de manhã ou à noite. Embora as maçãs frescas sejam as melhores, qualquer tipo de purê de maçã, mesmo orgânico e com casca, pode ser benéfico. No entanto, o teor de fibra das maçãs inteiras é muito maior. No entanto, uma dieta que protege os rins requer mais do que apenas maçãs. A próxima fruta tem vantagens a nível celular que podem ajudar os rins a envelhecer mais lentamente e fortalecer seus próprios processos de cura. Apesar de seu tamanho diminuto, os mirtilos têm um efeito significativo na saúde dos rins. Com apenas cerca de 57 mg de potássio em meia xícara, essas joias azuis são surpreendentemente baixas em potássio. Por causa disso, são seguras para consumo mesmo para aqueles com doença renal grave que precisam monitorar muito de perto a ingestão de potássio. As antocianinas são os pigmentos naturais que dão aos mirtilos sua cor distintiva. A concentração extremamente alta desses pigmentos é o que transforma os mirtilos de inofensivos em medicinais. Esses compostos químicos previnem o estresse oxidativo e a inflamação que causam danos renais graduais, agindo como protetores moleculares para suas células renais. Isso é de suma importância por causa do seguinte: dano aos rins causa inflamação, que por sua vez causa mais danos, que por sua vez causa ainda mais inflamação, criando um ciclo interminável da doença. Para preservar a pouca função renal que ainda existe e talvez até permitir alguma recuperação, quebrar esse ciclo é crucial. Dentro de 8 semanas de consumo consistente, os antocianinas de mirtilo diminuíram os níveis de citocinas inflamatórias prejudiciais aos rins
em até 47%, de acordo com um estudo inovador publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry. Mudanças dessa magnitude não necessitam de análise estatística para detectar. Indivíduos que lutam contra doenças renais podem colher os benefícios desses avanços clinicamente significativos. Os antocianinas dos mirtilos são especiais porque podem contornar a barreira sangue-rim e alcançar os próprios rins, onde podem ter um impacto protetor. A maioria dos antioxidantes nunca chega aos tecidos que realmente precisam de proteção. Em vez disso, eles permanecem na corrente sanguínea e proporcionam benefícios amplos. Os antocianinas encontrados nos mirtilos são únicos. Susan, uma ex-professora de escola primária que foi minha paciente, gostava de fazer smoothies de frutas para o café da manhã. Ela sentia que já estava comendo de forma saudável, então sua diminuição gradual na função renal era frustrante. Não eliminamos as frutas completamente, mas trocamos as bananas e mangas que eram ricas em potássio por meia xícara de mirtilos 3 ou 4 vezes por semana nos smoothies dela. Após 3 anos de flutuação, a taxa de filtração renal de Susan finalmente se estabilizou 6 meses depois. Continuação da queda interrompida. Ela sentiu que seu corpo finalmente havia desistido de lutar e seus níveis de energia haviam aumentado. Embora a experiência de cada um seja única, a história de Susan exemplifica os potenciais benefícios de promover a saúde dos rins através de escolhas alimentares. Não só os mirtilos protegem os rins diretamente, mas também têm outras vantagens. Eles tornam o corpo mais responsivo à insulina, o que ajuda na regulação da glicose. Qualquer coisa que ajude as pessoas a gerenciar melhor seus níveis de açúcar no sangue protege indiretamente a saúde dos rins, já que o diabetes é a principal causa de doenças renais nos USA. O consumo de mirtilos foi associado a um controle de açúcar no sangue 23% melhor a longo prazo, em comparação com a não consumo, de acordo com uma pesquisa publicada na Nutrition Research. Essa dupla vantagem de proteger os rins e apoiar os níveis de açúcar no sangue torna os mirtilos especialmente valiosos para pessoas que lidam com doenças renais relacionadas ao diabetes. Outra maneira pela qual os mirtilos ajudam o coração é aumentando a produção de óxido nítrico pelo corpo, que relaxa os vasos sanguíneos e reduz a pressão arterial. Quedas modestas na pressão arterial podem ter um grande impacto na lentidão com que a doença renal avança. O risco de progressão da doença renal diminui em cerca de 7% para cada queda de 2 pontos na pressão arterial sistólica. A disponibilidade e a adaptabilidade dos mirtilos são 2 dos seus benefícios práticos. Embora não haja substituto para os mirtilos frescos, na época, os mirtilos congelados mantêm toda a cor dos antocianinas e podem ser mais fáceis de encontrar e mais baratos. Você pode comê-los sozinhos ou misturá-los ao seu iogurte ou aveia. Os benefícios terapêuticos podem ser alcançados com meia xícara 3 a 5 vezes por semana, sem o risco de sobrecarga mineral. Nossa próxima fruta amiga dos rins oferece algo ainda mais extraordinário do que a proteção celular oferecida pelos mirtilos. Pode ser capaz de reverter alguns dos danos que a medicina tradicional considera irreparáveis porque contém substâncias químicas que ativam os mecanismos de autorreparo das células renais. Resveratrol, encontrado em uvas vermelhas, especialmente aquelas com cascas carmesim ou roxas profundas, é um composto químico que mudou a maneira como pensamos sobre o envelhecimento e a reparação celular. Embora o resveratrol seja mais conhecido por seu papel no vinho tinto e seus possíveis efeitos positivos na saúde cardiovascular, ele pode ter consequências de longo alcance para a função renal. A família de proteínas sirtuin, da qual o resveratrol é um membro, é essencial para a homeostase celular e a reparação. O resveratrol ajuda a reativar esses mecanismos de reparo que são suprimidos quando as células renais estão sob estresse devido ao diabetes, hipertensão ou outros fatores. Imagine as sirtuínas como a equipe de reparo interna da sua célula.
Quando estão fazendo seu trabalho corretamente, eles consertam o DNA quebrado, reduzem a inflamação prejudicial e tornam as células mais resilientes ao estresse. Suprimir esses genes torna as células menos resistentes a danos e menos capazes de se reparar. Uma das revistas de nefrologia mais respeitadas, Kidney International, publicou uma pesquisa mostrando que indivíduos com doença renal crônica, cuja ingestão diária de resveratrol era equivalente a uma pequena porção de uvas vermelhas, tiveram uma melhoria de 22% na função renal após 6 meses. Essa melhoria não é apenas estatisticamente significativa, mas também clinicamente irrelevante. Isso pode ser um divisor de águas em termos da capacidade dos rins de filtrar resíduos. O fato de que essa descoberta foi feita em pacientes com doença renal pré-existente, uma condição que a medicina convencional há muito tempo considera progressiva e incurável, torna tudo ainda mais surpreendente. Intervenções dietéticas poderiam retardar o declínio e melhorar a função. Isso vai contra tudo o que pensávamos saber sobre o tratamento da doença renal. Os benefícios para a saúde das uvas vermelhas vão além do resveratrol. Dado que os rins são basicamente redes de vasos sanguíneos microscópicos, os polifenóis dessas frutas são vitais para manter vasos sanguíneos saudáveis. A capacidade de filtração dos rins diminui quando essas pequenas artérias endurecem ou se lesionam. Os compostos das uvas vermelhas ajudam a preservar a flexibilidade e a função dos vasos. Como contém cerca de 84% de água, as uvas também são uma fonte natural de hidratação. Sem a carga de sódio de muitas bebidas comerciais, isso ajuda na produção saudável de urina e na eliminação de toxinas. A leve hidratação encontrada nas uvas pode ajudar aqueles cujos rins têm dificuldade em manter o equilíbrio adequado de fluidos. Mas tenha cuidado com o tamanho da porção ao comer uvas. Açúcares naturais como glicose e frutose encontrados neles podem afetar os níveis de açúcar no sangue quando consumidos em excesso. Isso é de extrema importância para indivíduos que lidam com diabetes e doenças renais. Encontrar o equilíbrio ideal entre consumir açúcar em excesso e obter níveis terapêuticos de resveratrol e outros compostos benéficos é o verdadeiro desafio. De acordo com pesquisas, comer de 15 a 20 uvas vermelhas 2 ou 3 vezes por semana pode ajudá-lo a colher os benefícios sem exagerar no açúcar. O valor medicinal das uvas é proporcional à sua maturação. Pode haver até 5 vezes mais resveratrol em uvas escuras roxas vermelhas ou quase pretas do que em variedades de uvas mais claras. Em termos de saúde renal, as uvas mais escuras são preferíveis. O conteúdo de resveratrol das uvas é maior quando consumidas com a casca. Embora a polpa seja uma boa fonte de água e nutrientes, a pele contém a maior parte dos ingredientes medicinais. Por essa razão, comer uvas vermelhas em suco tem muito menos benefícios para a saúde do que comer uvas inteiras com suas cascas. As uvas vermelhas são uma bela ilustração de como a natureza pode nos fornecer tanto prazer quanto remédio. Um punhado de uvas vermelhas escuras é mais do que apenas um doce quando você as come como lanche. Ao fazer isso, você pode estar ajudando os mecanismos de cura inatos do seu corpo e talvez ativando mecanismos que repararam células nos seus rins. Talvez o mais inesperado, no entanto, seja a nossa última fruta que apoia os rins. Tropical dourado e frequentemente ignorado por indivíduos preocupados com a saúde devido ao seu alto teor de açúcar. Os detritos inflamatórios que bloqueiam o tecido renal podem ser literalmente dissolvidos pela enzima única desta fruta. Os efeitos do abacaxi na saúde dos rins são mais sutis do que comumente se acredita. Devido ao seu alto teor de potássio, a maioria das frutas tropicais deve ser evitada por aqueles com doença renal. No entanto, o abacaxi se destaca. O teor de potássio é muito menor no abacaxi fresco, aproximadamente 180 mg em uma xícara, em comparação com as bananas. A bromelaína, uma enzima eficaz encontrada principalmente no miolo do abacaxi, é o verdadeiro herói da saúde renal da fruta.
A bromelaína pode ajudar na redução da inflamação e na quebra do tecido cicatricial que se acumula nos rins danificados, devido às suas notáveis propriedades antifibróticas e anti-inflamatórias. Isso é extremamente importante para a saúde dos seus rins, e aqui está o porquê. Uma matriz espessa semelhante a uma cicatriz, que dificulta a filtração, é formada à medida que proteínas inflamatórias e detritos celulares se acumulam no tecido renal à medida que a doença renal avança. As unidades de filtração dos rins tornam-se menos eficazes e danos adicionais são acelerados como resultado deste tecido fibroso. Para esse acúmulo de resíduos, a bromelaína atua como um agente dissolvente natural e suave. Ajuda na limpeza de vias que normalmente são bloqueadas por doenças renais e quebra proteínas inflamatórias. Isso permite que os rins que ainda estão em boa forma funcionem de maneira mais eficiente. Em um estudo publicado na Biotechnology Research International, os pesquisadores descobriram que a ingestão de suplementos de bromelaína melhorou as medições da função renal e diminuiu os marcadores inflamatórios ligados à doença renal em até 42%. A bromelaína complementa os próprios mecanismos anti-inflamatórios do corpo, ao contrário dos medicamentos anti-inflamatórios farmacêuticos, que, quando usados por um período prolongado, podem causar danos aos rins. O miolo do abacaxi, que geralmente é descartado, tem o maior teor de bromelaína. A magia medicinal ocorre nesta parte fibrosa e menos doce da fruta. A atividade enzimática que apoia os rins vem do núcleo, enquanto a polpa fornece vitamina C e hidratação natural. O abacaxi oferece proteção antioxidante extra para as células renais devido ao seu conteúdo de vitamina C, que é em torno de 78 mg por xícara. Uma linha extra de defesa contra o estresse nos rins é a vitamina C, que ajuda a neutralizar os radicais livres que podem danificar as estruturas celulares. Além disso, o abacaxi promove um fluxo urinário saudável sem os efeitos colaterais severos dos diuréticos farmacêuticos, pois é um diurético natural e suave. Isso pode ajudar na desidratação e na eliminação de produtos residuais, sem colocar estresse excessivo no coração. E escolher frutas frescas e incorporar um pouco do miolo na sua dieta são as chaves para maximizar os benefícios do abacaxi para os rins. Muitas variedades de abacaxi enlatado têm açúcares adicionados que podem anular quaisquer benefícios potenciais, e o processamento do abacaxi também remove a maior parte da bromelaína. O miolo do abacaxi, que é fibroso e difícil de comer fresco, é ótimo para fazer smoothies ou sucos com a polpa. Meia a uma xícara de abacaxi fresco, com um pouco do miolo consumido 2 ou 3 vezes por semana, produz efeitos medicinais significativos. O próximo passo, após aprender sobre as vantagens dessas 4 frutas que apoiam os rins, é descobrir como incorporá-las à sua rotina de uma maneira que aproveite ao máximo seu poder curativo, sem sacrificar a variedade ou o prazer. Rotação. Não concentração é o princípio orientador. Para evitar ficar sobrecarregado e excessivamente obcecado por frutas, tente comer uma de cada fruta uma vez por semana. Dessa forma, você poderá experimentar os benefícios de cada fruta regularmente. Muitos dos meus pacientes tiveram sucesso com este método simples. Segundas e quintas serão designadas como dias da maçã. Para reduzir sua exposição a pesticidas, coma uma maçã média, idealmente uma maçã orgânica com a casca. Maçãs com as refeições ajudam muitas pessoas a controlar os níveis de açúcar no sangue, mas o timing é menos importante do que a consistência. Reserve as terças e sextas para desfrutar de mirtilos. Você pode obter os benefícios terapêuticos de meia xícara de mirtilos frescos ou congelados, sem consumir muitas calorias ou açúcar. Você pode adicioná-las à aveia, misturá-las com iogurte natural ou comê-las sozinhas como um lanche. A coisa mais importante é consumi-los consistentemente, não ocasionalmente. Para uvas vermelhas, quarta-feira é um bom dia para colher. 15, 20 uvas, de preferência escuras ou roxas, comidas com a casca idealmente na hora do almoço, quando os efeitos nos níveis de açúcar no sangue são geralmente mínimos.
Se você comer açúcar à noite, pode impedir que você tenha uma boa noite de descanso. Os fins de semana são reservados para abacaxis. A maioria das pessoas consegue comer abacaxi fresco nos fins de semana, porque é mais trabalhoso de preparar do que outras frutas. Você pode obter sua dose semanal de bromelaína com apenas meia xícara a uma xícara de abacaxi fresco, que inclui parte do núcleo fibroso. Em vez de se encher de apenas um tipo de açúcar de fruta ou conteúdo mineral, essa rotação garantirá que você esteja recebendo uma variedade de compostos protetores todos os dias da semana. Você também está construindo um hábito que vai durar mesmo que você erre todos os dias. Métodos para se preparar podem tornar a manutenção da consistência muito fácil. Lave rapidamente e coloque as maçãs em um local de fácil acesso após a compra. Para facilitar o transporte, divida os mirtilos em recipientes individuais e reserve-os. Se você comprar abacaxi na época, cozinhe tudo de uma vez e coloque em recipientes herméticos. Ele vai durar de 3 a 4 dias na geladeira. A princípio, a ideia de ter que monitorar sua dieta tão meticulosamente foi demais para um dos meus pacientes, Mark. Doutor, eu costumava pensar que a cura exigia fazer tudo perfeitamente. Agora percebo que se trata de fazer as coisas certas de forma consistente, mesmo que sejam apenas pequenos passos, ele me disse.